Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. A 9 de maio de 1950, um discurso de Robert Schuman assinalou o início do projeto europeu. A data é hoje celebrada como o Dia da Europa e a Mala Diplomática dedica-lhe hoje o seu novo episódio. Num momento particularmente difícil para a Europa, vamos focar um dos eixos mais importantes da política externa portuguesa. Para tal, temos connosco o embaixador Nuno Brito, que foi representante permanente de Portugal junto à União Europeia em Bruxelas entre 2015 e 2022. Ele, na realidade, esteve lá durante 6 anos e só há menos de um mês é que foi colocado em Londres. Eu queria acrescentar que o embaixador Nuno Brito é diplomata há 38 anos, esteve, portanto, também na representação permanente das Nações Unidas, onde foi representante alternante no Conselho de Segurança entre 97 e 98. Em Lisboa foi assessor diplomático do Primeiro-Ministro, foi diretor-geral dos Assuntos Europeus, foi diretor-geral de Política Externa. Foi também embaixador em Washington e, como eu disse, é desde abril embaixador em Londres. Nuno Brito, bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigado, José. Fico sempre um bocado deprimido quando alguém me recorda que tenho 38 anos de serviço. Enfim, ainda restam 20, com certeza. Sim. Não, sim. Não, aliás, porque até todos nós agora temos que estar mais tempo, não é? Claro, temos que contribuir para contribuir para o inverno demográfico, combater os efeitos negativos. Tal e qual. Mas, como nós sabemos, em março de 77, Portugal apresentou a sua candidatura às comunidades europeias. Eu lembro-me que, na altura, houve um debate sobre se se devia ou não avançar com o pedido de candidatura e que os que argumentavam contra esse avanço do pedido diziam que Portugal, do ponto de vista económico, não estava, no fundo, preparado para assumir fazer parte das comunidades europeias naquela altura, que a portuguesa teria grandes problemas, mas o primeiro-ministro da altura, o Dr. Mário Soares, explicou que o foco para ele da nossa ancoragem na Europa tinha a ver com a democratização do país e, de certa forma, também ancorar a nossa política externa no euroatlantismo. Nuno, como é que essa escolha, feita em 77, define o país que somos hoje? É uma boa pergunta. Eu acho que foi a escolha mais estratégica que Portugal fez no atual regime democrático. Por várias razões. Primeiro, porque a questão da democracia continua a colocar-se, e a questão do Estado de Direito, e a questão dos valores, e a questão dos direitos humanos, são questões atuais na própria vida da União Europeia. Se nós pensarmos que 2 Estados-membros da União Europeia estão submetidos a um exame, com base no artigo 7 do Tratado de Lisboa, para verificar se estão a cumprir as matérias relativas ao bom funcionamento de um Estado de Direito, podemos ver quão atual se mantém a União Europeia para a defesa da própria democracia e dos valores que lhe estão inerentes. Depois, eu acho que o primeiro-ministro Mário Soares, na altura, apostou também no desenvolvimento, porque Portugal teve vários ciclos de desenvolvimento, enfim, não vou para trás historicamente, desde o Brasil até a África, mas a verdade é que a primeira vez
que apostámos num ciclo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável foi através da União Europeia. Fazemos parte de um conjunto de Estados-membros que, enfim, atrevo-me a dizer que têm um semifederalismo, não é um Estado federal. O Draghi, no outro dia, propôs um Estado federal pragmático para o Sim, futuro, mas não estamos lá ainda. A Conferência sobre o Futuro da Europa, que hoje, acaba. cujos resultados hoje vão ser conhecidos, Uhum, nos dirá qualquer coisa sobre o assunto, mas é um Estado que tem muitos traços de federalismo e permite hoje em dia, através, por exemplo, do plano de recuperação, dos planos de recuperação, eh, modelos que possibilitam, ou através do quadro financeiro plurianual, que é aprovado em cada 7 anos, modelos que permitem um desenvolvimento harmonioso dos Estados europeus. Isto sem prejuízo das assimetrias que continuam a existir, serem claro, excessivas, porque os pontos de partida são também diferentes, em larga medida. Eu diria também que é importante, finalmente, a aposta, porque a União Europeia é um projeto de paz. E não é por acaso que a Ucrânia quer entrar na União Europeia, e os Balcãs Ocidentais. Porque a União Europeia é um projeto de paz em relação ao exterior e de paz também entre os seus Estados-membros, uma vez que elimina tensões entre os Estados-membros que de outra forma se poderiam exprimir de maneira diversa. Nós temos a NATO para nos defender, como uma organização de defesa, mas isso não é incompatível com uma União Europeia que seja mais assertiva também em matéria de segurança e em matéria de defesa. claro. Tu foste representante permanente durante os últimos 6 anos e meio, num período que foi particularmente difícil para os Estados-membros e para a Europa. Nós tivemos a crise dos refugiados em 2015, a saída da Grã-Bretanha, o Brexit, a crise pandémica e, mais recentemente, o regresso da guerra à Europa. Que apreciação, que balanço fazes da forma como a União Europeia tem lidado com estas crises tão complexas e de que forma é que estas crises podem ter transformado a própria União? Eh, Eu acho que há duas crises em relação às quais a União Europeia podia e devia ter feito muito mais. Eu não diria que a União Europeia falhou, porque isso é uma palavra muito forte, nessas crises. Estou-me a referir à crise dos refugiados, à inicial, portanto, àquela que atingiu, começou na Grécia e que foi por aí acima, e estou-me a referir à crise financeira que a antecedeu. Porquê? Porque as respostas que foram dadas, quer numa crise, quer noutra, a posteriori, nós viemos a verificar que não foram respostas adequadas. Na crise financeira, apesar de tudo, nem todos os Estados-membros foram atingidos houve, enfim, ainda estamos a pagar os resultados da crise financeira, de uma maneira ou de outra, mas na crise dos refugiados foi uma situação sistémica. Foi uma situação sistémica porque, se te recordas, nós tínhamos começado a ter essa crise na frente atlântica, nas Canárias, depois acentuou-se com a queda do regime líbio, de Gaddafi, e depois com a guerra na Síria. E o que nós vimos foi que a solidariedade, que é um elemento-chave da União Europeia, que vem a paredes meias com a responsabilidade partilhada, eh, a forma, o equilíbrio que era preciso atingir nesses dois campos não foi atingido. Houve uma tentativa de se fazer uma distribuição de refugiados por cotas, e houve até legislação aprovada para o efeito. A verdade é que não funcionou. Portanto, eu acho que há toda uma obra por fazer em matéria de refugiados. A União Europeia não pode ignorar que a Nigéria terá mais população do que a União Europeia em 2050. A crise não vai desaparecer. Estamos a trabalhar melhor, apesar de tudo. Neste momento, a ênfase é feita na resposta externa à dimensão da crise. E internamente eu tenho esperança que também se evolua. Um último ponto sobre refugiados. Nós temos agora uma situação específica que é a de refugiados na Ucrânia, porque o número que foi atingido é muito superior àquele número que vimos na crise de 2014, 15, 16. E por isso, mas aqui estamos a portar-nos, penso eu, de uma maneira muito mais pragmática e correta. É preciso é que encontremos uma solução definitiva
que trate das duas dimensões, da dimensão asilo e da dimensão migração. E que se pense na migração também como uma oportunidade, porque a União Europeia tem um déficit demográfico, tem uma população a envelhecer, precisa de mão de obra qualificada também, e a imigração deve fazer parte da solução à resposta a essas situações. Pandemia e Brexit. Brexit, bem, assisti desde o minuto zero até ao dia de Natal, em que foi alcançado o acordo sobre o Brexit, ao divórcio entre a União Europeia e um Estado-membro. Houve um divórcio, mas isso não quer dizer que o divórcio tenha que continuar a ser litigioso no período posterior. E, portanto, eu acho que o nosso dever, dos dois lados, do lado do Reino Unido e do lado dos Estados-membros da União Europeia, é procurar tentar conduzir, encontrar soluções pragmáticas dentro dos acordos existentes e evitar crises, porque o acordo que nós temos com o Reino Unido é talvez o mais ambicioso acordo que a União Europeia pode ter com outros Estado terceiro, não é? Quanto à pandemia, bem, a pandemia dominou em larga medida a presidência portuguesa, mas eu vou dizer uma coisa que é horrível, porque a pandemia em si mesma é horrível, matou centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, mas trouxe à União Europeia um elemento novo, e esse elemento foi positivo. Pela primeira vez foram feitas compras conjuntas de vacinas, por exemplo, na União Europeia. Isso fez toda a diferença. Por outro lado, a União Europeia nunca se fechou sobre si própria. A União Europeia exportou vacinas, foi o maior exportador de vacinas durante o período da crise. Ou seja, ajudou países terceiros também. Isso é uma coisa que não se diz, mas que devia dizer-se com maior frequência. Não nos fechamos sobre nós próprios. Eu recordo que os Estados Unidos, inicialmente, fecharam-se sobre eles próprios. Isso não aconteceu connosco. E, finalmente, houve momentos de grande crise na distribuição de vacinas, num certo momento, uma questão suscitada por 2 ou 3 Estados-membros da União Europeia, da Europa Central, mas, apesar disso, conseguimos encontrar soluções e mover-nos. Se me perguntam o que é que eu me recordo da presidência portuguesa, do Conselho, eu diria que há duas coisas que eu recordo. Uma tem a ver com o futuro, com o clima, e já podemos falar dela, que foi a aprovação da Lei do Clima. Mas a outra, tão importante, ou mais importante que essa no imediato, foi a aprovação do certificado digital. Porque sem o certificado digital, que já foi downloaded, tanto quanto é dito, mais de 2 bilhões de vezes, a normalização da liberdade de circulação entre os Estados-membros não teria sido possível. Enfim. De qualquer forma, ligando àquilo que, digamos, à atualidade, nós verificamos que a guerra voltou à Europa. Até há pouco tempo, uma das coisas que se dizia sempre, quando se falava dos temas europeus, era o longo período de paz que tínhamos conseguido manter. De certa forma, se baseava desde o princípio na intensificação das trocas comerciais, mas nós temos, neste momento, uma guerra convencional na Europa. Quais são, no fundo, as consequências, quais são as conclusões que podemos tirar deste conflito, que, segundo se percebeu pelo discurso do presidente Putin esta manhã, é um conflito que vai continuar nos próximos meses, muito provavelmente. Eu não li ainda o discurso do presidente Putin, Sim. porque passei a minha manhã na minha parte profissional, ou seja, a ouvir reações ainda às eleições que tiveram lugar no Reino Unido na sexta-feira, na quinta e sexta-feira, mas enfim, eu li o essencial do que ele disse. Essencialmente ele não faz novidade, não dá novidade nenhuma. A impressão com que se fica, muita gente estava à espera que o presidente Putin anunciasse a mobilização geral, ele não fala nisso. Ele falou essencialmente no Donbass, focou muito o discurso no Donbass, e na luta contra o nazismo. Deu um pouco a impressão que o que estava a passar hoje era uma continuação
da Segunda Guerra Mundial, mas de qualquer forma, ele também não declarou a vitória, que era outra hipótese que se pensava. E, portanto, que ao declarando vitória, que o conflito parava. A ideia que se tem é que não, que o conflito, depois daquilo que ele disse, é que o conflito se vai arrastar, provavelmente mais focado naquela zona leste da Ucrânia, mas vai continuar. E isto, da nossa, como é que poderemos ver isto numa perspectiva europeia? Não, eu acho que há dois aspectos importantes a considerar. Por um Hum, lado, na perspectiva europeia. Por um lado, a revitalização do eixo euroatlântico, sim, porque, enfim, o presidente Macron tinha declarado famosamente há um par de anos que a NATO estava cerebralmente morta, eh, isto durante o período da administração de Trump ainda. A NATO não está morta. A NATO deu uma prova de vida nesta crise, uma prova de vida tão forte que há, possivelmente, dois outros Estados-membros novos em gestação. Estou-me a referir, obviamente, à Finlândia e à Suécia. Veremos como isso sim, vai ocorrer. Mas a NATO não é a minha área. Hoje, a União Europeia respondeu também de uma maneira absolutamente extraordinária, porque para aqueles que acham que se fez de menos, eu diria que não estão mais longe da verdade. A União Europeia atuou com muita velocidade, fazendo aquilo que podia fazer nas suas áreas de intervenção. Primeiro, sanções. Os 4 primeiros pacotes de sanções que a União Europeia adotou, sanções que atingiram o próprio presidente russo, é bom que se diga, pessoalmente, foram pacotes de sanções que foram aprovados num mês. Eu não hum, me recordo da União Europeia ter atuado tão rapidamente em relação a qualquer outra crise. Segundo, e depois desses houve um quinto pacote e neste momento estão a discutir um novo pacote de sanções. Eu penso que é uma questão de tempo até se chegar a um acordo. Segundo, pela primeira vez a União Europeia utilizou um mecanismo de assistência civil militar para, para dar ajuda militar significativa a um país europeu. E a Ucrânia está a receber assistência militar da União Europeia e não só da NATO. A NATO, enfim, retiro o que disse da NATO, uma vez que a NATO não dá assistência militar, há Estados-membros da NATO que a dão, que é uma coisa diferente. claro. Mas a União Europeia, como tal, uh, tem um programa de assistência militar, um mecanismo, a facilidade para a paz, que tem sido utilizada nesse sentido. Temos também fornecido assistência financeira e assistência económica ao Estado ucraniano para impedir o seu colapso. Temos também fornecido assistência aos refugiados ucranianos e aos países afetados por essa situação. E do ponto de vista político, a União Europeia tem, a larga medida, liderado a resposta internacional que tem sido feita para isolar a Rússia e para a pressionar e a fazer voltar a uma situação à mesa das negociações. No fundo, é esse o nosso objetivo. Quando se fala de nazismo, a União Europeia também não comprou esse argumento. Se é verdade que a Ucrânia está a ser. Se há alguma analogia entre o que se passou na Segunda Guerra Mundial na Ucrânia e agora, a analogia é simples: é que foi na Ucrânia que se travaram os maiores combates da Segunda Guerra Mundial. Mas nessa altura, a Rússia estava do lado da Ucrânia, estava do lado certo da história. Claro. Neste momento, a Rússia está claramente do lado errado da história. E, portanto, inventar um pseudo-nazismo na Ucrânia como para fazer uma guerra de agressão, eu acho que a resposta está dada e foi dada unanimemente por todos os Estados-membros da União Europeia, por todos os Estados-membros da NATO e pelo G7. E, portanto, acho que o nosso objetivo aqui deve continuar a ser o mesmo, ajudar a Ucrânia e ver se consegue chegar a uma solução que ponha fim a este conflito insensato. Um dos debates obrigado. Um dos debates que se arrasta já há muito tempo a nível europeu, é o relativo à autonomia estratégica. Que efeitos é que o presente conflito pode trazer ou pode a esse debate, sendo que há quem tenha visões completamente diferentes do que é a autonomia estratégica? Não, há duas.
é um bom ponto, José, porque a autonomia estratégica é um conceito que se começou a debater mesmo antes da crise da Ucrânia. E é um conceito, eu acho, relevante. Importa é defini-lo, não é? A autonomia estratégica não deve ser vista como protecionismo, porque, por exemplo, Portugal tem sido um Estado oposto estruturalmente ao protecionismo, independentemente de quem governa. Portugal é um país aberto em termos comerciais. E, de facto, para alguns, o conceito de autonomia estratégica era visto como uma espécie de protecionismo camuflado. Hoje em dia não é assim. Eu penso que nós defendemos, aliás, em comércio uma autonomia estratégica aberta. No resto, nós reconhecemos na União Europeia que devemos ser mais autorresilientes, mais resilientes e mais dependentes de nós próprios. Uma das coisas que durante a pandemia e que durante esta crise se está a revelar vital para a União Europeia é um programa da União Europeia que costuma ser muito vilipendiado, a PAC, a Política Agrícola Comum. Porque se não fosse a Política Agrícola Comum, durante o Covid, a crise do Covid, e agora, estaríamos numa situação alimentar muito pior em termos de pressão do que aquela que temos. Por isso, a autonomia estratégica também, por exemplo, na procura de semicondutores, é vital, porque hoje em dia toda a nossa indústria funciona à base dos semicondutores. E a autonomia estratégica, por exemplo, nos medicamentos. Uma das coisas que procurámos foi tornar-nos autónomos durante a crise do Covid na maior extensão possível. Porque essa autonomia permite-nos também não só responder às nossas populações, às suas necessidades, mas também exportar. Claro. Finalmente, há outra coisa que eu acho que é importante extrairmos desta crise, e que ainda não falámos. É preciso acelerar a transição verde e digital. Porque nós, se temos uma vulnerabilidade grande, é a dependência ao petróleo e ao gás russos. Enfim, isso não é algo que possamos terminar de um dia para o outro, mas é importante que a Europa não fique tão dependente do exterior, seja da Rússia, seja de outras fontes de abastecimento de combustíveis fósseis, como estava até aqui. E, portanto, acelerar a transição verde e a transição digital, eu acho que fazem parte também da solução para os problemas que enfrentamos. Na tua perspectiva, quais são os principais desafios que nós vamos enfrentar agora a médio prazo? Além, obviamente, da transição verde e digital. Pois é, tu foste Antici, que é o cargo mais nobre que existe na representação permanente em Bruxelas. Eu nunca fui, só fui representante permanente. Para aqueles que nos seguem, os Antici são as pessoas que realmente mandam nas missões. Não, tu sabes que nós funcionamos de crise em crise, basicamente. A União Europeia vai se reinventando ao longo de crises. O menu de que já falámos é um menu extenso. Sim. E, portanto, eu acho que, uma vez mais, a aposta no verde, a aposta no digital, a aposta também em soluções que permitam a procura de uma gestão económica correta, coordenada das políticas europeias principais, são três elementos importantes. As migrações não desapareceram, o problema está lá, vai continuar. Temos que encontrar uma solução rápida para essa questão, e não me estou a referir à Ucrânia, estou a referir-me ao resto, àquilo que é estrutural e que vai continuar a existir com ou sem a crise na Ucrânia. É evidente que a prioridade número um é a paz na Ucrânia, essa é a prioridade número um da União Europeia. Nós não temos uma agenda militar, não temos uma agenda triunfalista em relação à Rússia. O que nós queremos é que haja uma situação de paz que possa ser aceita pelo povo ucraniano e não imposta, e que permita estabilizar a situação naquela região. Do ponto de vista energético, já falámos, há muito para fazer. Acho que Portugal tem feito muito e tem beneficiado muito dos programas europeus nesta área, e regozijo-me com o facto de, no programa de recuperação que temos, a parte energética também e digital estarem devidamente acauteladas. Eu diria que estes são os pontos, mas há um ponto central que, se me permites,
sim, que é importante. Acho que devíamos evitar na União Europeia debates ideológicos, porque eu vejo que vão ser apresentadas as conclusões da conferência sobre o futuro da Europa, que foi uma conferência que foi negociada por Portugal durante a sua presidência e lançada por Portugal durante a sua presidência. Eh, mas o primeiro-ministro português, quando a lançou no Parlamento Europeu, numa cerimónia conjunta com o Presidente do Parlamento Europeu na altura e com a Presidente da Comissão Europeia, disse que devíamos apostar em soluções que interessassem aos cidadãos. Ouvir os cidadãos, mas verdadeiramente em soluções que tivessem a ver com a vida deles e que pudessem contribuir para melhorar a vida deles. Nós temos uma crise económica pela frente na Europa. Não vale a pena chamar de outra coisa. Há uma situação de recessão em alguns Estados. Por exemplo, no Reino Unido, que não é parte da União Europeia, prevê-se que a inflação atinja 9,5%. O Reino Unido é habitualmente o quarto parceiro comercial de Portugal e maior fornecedor de turistas, portanto não preciso te explicar o que é que isso implica para um país como o nosso. Mas o mesmo se passa noutros Estados europeus. Portanto, devemos concentrar-nos naquilo que é essencial para os cidadãos. Talvez se possam encontrar soluções novas para a saúde, por exemplo, e fazer-se mais na área da saúde, que são políticas nacionais hoje em dia. O que pessoalmente eu não gostaria, falo a título pessoal, era ver entrarmos numa discussão outra vez sobre convenções, alterações dos tratados, porque isso exato. levaria outra vez a situações de ruptura, a situações, porque vários Estados-membros teriam que ir para referendos Exato. e situações de divisão. Eu diria, concentremos no essencial. O essencial é ouvir as populações e tentar satisfazer, ir ao encontro dos seus desejos e não ouvir algumas minorias que estão na bolha de Bruxelas e de Estrasburgo e ir ao encontro dos desejos dessas. As duas coisas não são compatíveis. Para terminar, Nuno, tu estás agora como embaixador de Portugal em Londres. Quais são as prioridades, quais são os temas quentes da nossa relação bilateral com os ingleses? Não, nós temos, com o Reino Unido temos uma relação antiga, como todos sabem, Ah, mas não vivemos do passado, temos que construir o futuro. Não temos problemas de maior com o Reino Unido, pelo contrário, temos uma relação politicamente bastante próxima, de amizade. Somos membros da União Europeia, portanto, como membros da União Europeia e como membros da União Europeia que aprovaram os acordos com o Reino Unido, cumpriremos os acordos a que nos vinculamos, não é isso que está em causa, mas há áreas em que bilateralmente vários Estados-membros têm procurado aprofundar as relações com um outro Estado europeu que deixou de ser membro da União Europeia. Eu recordo que o Reino Unido deixou a Europa, deixou a União Europeia, mas não deixou a Europa. De modo que é importante vermos em que áreas na parte política se pode fazer mais no futuro. Nesta crise da Ucrânia, o Reino Unido tem trabalhado muito bem com a União Europeia e com os Estados Unidos e com outros membros do G7, e é bom que isso pudesse ser o precursor de outras formas de colaboração futura entre os dois lados. Do ponto de vista económico, é muito importante para nós, como eu disse, do ponto de vista comercial, por exemplo, em que nós tradicionalmente, o Reino Unido é o nosso quarto parceiro, e com uma diferença, é que tradicionalmente temos um superávit de balança comercial, vendemos mais para o Reino Unido do que compramos. E é bom que as coisas se mantenham assim. Do ponto de vista turístico, representa habitualmente um quinto do nosso turismo nacional. E as tendências de janeiro e fevereiro mostram que está a crescer, embora não estejamos ainda no nível pré-crise. Em termos de comparação, estamos ainda abaixo, como estão os outros. A recuperação não foi feita na Europa. De modo que, eu diria, temos ainda 400 mil portugueses, isto não é um número atirado ao ar, é o número que resulta do recenseamento feito pelo Brexit pelas próprias autoridades britânicas, e o maior ativo que Portugal tem no Reino Unido é a população portuguesa que vive no Reino Unido. E eu acho que o desafio do embaixador e do governo português é tentar transformar essa população num ativo. Também é verdade que uma das 3 ou 4 maiores comunidades estrangeiras que vivem em Portugal é a comunidade britânica. De modo que temos aqui muitos pontos de contacto que podemos explorar
de forma inteligente. O facto do Presidente da República e do Primeiro-Ministro virem cá no dia 10 de junho, a Londres, celebrar com os portugueses essa data, eu acho que é simbolicamente muito importante, porque coincide com o ano em que se celebra aqui o jubileu da Rainha Isabel II. Embaixador Nuno Brito, muito obrigado. Embaixador Freitas Ferraz, muito obrigado também, e gosto, se me é permitido, um toque de familiaridade, gosto muito de te ver, embora estejamos a conversar pelo telefone, é bom ver-te ao vivo também. Obrigado. 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 Até outro dia. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.